Oi, gente, tudo bem? Voltamos hoje com mais uma videoaula de ciências. E nessa videoaula a gente vai fazer a continuação do assunto anterior que a tia deu. Lembra? A tia falou que já estamos no terceiro bimestre. E esse bimestre a gente vai falar sobre o ciclo da vida dos animais. O ciclo da vida dos animais não é muito diferente da minha e da sua vida. Por quê? Porque eles passam pelo mesmo processo ou muito parecido pelo processo que nós seres humanos passamos. Nós nascemos, nós somos pequenininhos, bebezinhos, aí nós vamos o quê? Nós vamos crescendo, se tornando o quê? Uma bela criança. Daí em diante a gente passa para a fase jovem e depois a gente passa para a fase adulta. Depois da fase adulta, o que acontece? A gente envelhece. Isso também acontece com os animais, esse mesmo processo, como fosse uma escada, a gente está subindo uma escada. Então, esse mesmo processo. Observem essa atividade que a tia passou aí no quadro. Vocês lembram da atividade que eu passei do livro? Então, essa atividade aqui vai falar sobre o ciclo da vida dos animais. Aqui nós temos a tartaruga, a forma que ela põe os seus ovos e a forma que eles são chocados e depois eles voltam para o mar. Eles nascem de ovos e depois eles mesmos começam a andar e vão para o mar. A tartaruga, ela se desenvolve aonde? Na praia. E ela põe os seus ovos. Aqui já está falando sobre o ser humano. Observa a imagem. Isso aqui tudo eu já dei na aula anterior. Porém, a gente vai falar da forma que esses animais nascem e se reproduzem. Observando a imagem, nota que o bebê começa na primeira fase do ciclo de vida. Então, nós fazemos parte desse ciclo de vida. Esse ciclo de vida, ele começa quando o quê? Quando nascemos. Então, quando nascemos, o primeiro ciclo de vida a gente começa como uma criança. O que eu quero falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre essa atividade que está falando sobre ovíparos e vivíparos. Mas a gente, para poder entender, a gente tem que entender melhor o que é um ovíparos e o que é vivíparos. Eu tenho aqui numerem cenas de acordo com o ciclo de vida das borboletas. Eu tenho aqui a borboleta já adulta, aqui ela está no seu casulo, aqui ela está em forma normal como uma largata e aqui ela está em forma de ovos. Então, antes de explicar essa atividade aqui, vou falar para vocês a diferença entre ovíparos e vivíparos. Qual então é a diferença entre eles? Os ovíparos não se desenvolvem dentro da barriga da mãe. Quando sua mãe ficou grávida, ou a sua tia, ou alguém da sua família, você pôde perceber que dentro da barriga dela tinha um bebê que nasceu e cresceu, não foi isso? Então, os animais, eles também fazem a mesma coisa. Há animais que têm filhos, filhotes, que se desenvolvem dentro da barriga da mãe, como um cachorro, um macaco, o gato. Mas, porém, há animais que se desenvolvem fora da barriga da mãe, que são chamados de ovíparos. Eles nascem de ovos. Vocês sabiam? Eu tenho um exemplo aqui, ó, desse animal aqui. Esse animal, ele nasceu de um ovo. Então, ele é o quê? Um ovíparo, porque ele nasceu dentro de um ovo. Os ovíparos não passam o que a mãe passa. Se a mãe se alimenta, se ele é um ovíparo, o filhote não vai se alimentar, porque ele está dentro de um ovo. Então, ele é apenas o quê? Chocado. Esse aqui é um animal ovíparo, porque nasce, cresce e se desenvolve. Porém, tudo é feito de princípio dentro de um ovo, diferente de nós. Nós somos vivíparos, porque nós nos desenvolvemos dentro da barriga da mãe. Vocês podem perceber a diferença, não é? Bonitinha ela, né? Mas eu não sei se é ela ou se é ele. Então,
Para eu poder explicar essa atividade, a gente vai fazer o número 1. A tia já explicou o que é um ovíparo e o que é um vivíparo. O ovíparo, ele nasce do ovo. E o vivíparo, ele se desenvolve aonde? Na barriga da mãe. Então, eles têm aquela diferença. E a borboleta, como é que ela vai se desenvolver? Como é que é o ciclo da vida dela? É bem diferente também, não é? Então, aqui a gente vai numerar as cenas de acordo com os fatos que estão acontecendo. Como é que ela vai nascer, crescer e se desenvolver. A lagarta, ela vai para a forma de casulo, ela fica dentro do casulo e ali ela fica um tempo, aí a gente vai numerar número 3. E depois que ela fica no casulo, ela vira uma bela borboleta. Vocês já viram? Tem cada borboleta linda. Então ela vira uma bela borboleta. Esse é o número 4. Esse aqui numera as cenas de acordo com o ciclo da vida. A gente pode observar que primeiro ela era um ovíparo, depois ela se tornou uma largata, depois ela voltou para um casulo, ficou envolvida no casulo, e depois ela se tornou uma borboleta. Essa fase aqui a gente chama de metamorfose, a metamorfose da borboleta, porque ela passa por esse processo aqui. Agora a gente vai para o número 2. O número 2 classifica os animais. A gente vai classificar como? A gente vai classificar em ovíparos e vivíparos. Eu já expliquei o que é ovíparo e o que é vivíparo. Ovíparos, eles nascem de quê? Eles nascem dos ovos. E os vivíparos nascem da barriga da mãe. Então, ovíparos, vocês sabem que quando um pato, uma galinha ou algum animal como a tartaruga coloca um ovo ou vários ovos, esses animais, eles são chocados e nascem através de ovos. Então, eles são ovíparos. E os vivíparos são aqueles animais que nascem da barriga da mãe. Então, por exemplo, a gente tem aqui a vaca, o macaco, o ser humano nasce da barriga da mãe. Vocês podem observar, como eu já havia falado, quando uma tia fica grávida, ou até mesmo a sua mãe, ou algum parente, você vê a barriga o quê? Se desenvolvendo, né? Porque está crescendo. Então, esses animais que tem o seu filhote dentro da barriga, esses filhotes, quando nascem, eles são o quê? Eles são classificados como vivíparos. Então, na classificação aqui, eu coloquei como ovíparos borboleta, o pato, eu tenho a galinha, eu tenho o passarinho, e eu tenho a tartaruga. Sabemos que todos esses daqui que eu coloquei, eles nascem de ovos. Olha o exemplo anterior da largata. A largata está onde? Dentro dos ovos. E aqui nós temos os vivíparos, que são aqueles que nascem da barriga da mãe, que é o cachorro, o macaco, o elefante, a vaca e o gato. Todos esses que eu coloquei aqui como vivíparos, eles irão nascer de alguma mãe. Igual o ser humano. Para ele nascer, ele tem que ser gerado dentro de uma barriga. É a mesma coisa na classificação, ovíparos e vivíparos. Então, essa atividade aqui você vai encontrar aí no portal. Você vai encontrar também na folhinha que você pega aí na escola toda semana. E você vai dar uma pausa aí no vídeo para responder a atividade que você pegou aí, tá bom? E também eu quero que você faça a atividade da página 398 e da página 399. Essa atividade está falando sobre o ciclo da vida dos animais. É tudo continuação dessa atividade aqui que eu acabei de explicar. Na aula anterior de ciência eu também já expliquei sobre isso. Porém, eu trouxe novamente para estar reforçando essa atividade. E na página 399, vocês irão recortar e colar